Parashat Kitissá. Aqui aconteceu depois do incidente com o bezerro de ouro. Hashem pediu para Moshe fazer a contagem do povo de Israel, por dois motivos. O motivo era para saber quantos tinham sobrevivido depois do pecado do bezerro de ouro, que aconteceu todo o evento e tiveram pragas, e Moshe pegou quem estava do lado dele, ele chamou pessoas para o lado dele para executar o decreto de morte contra quem fez a idolatria, e tiveram outras questões lá. Foi dada uma água especial para beber, para quem tivesse comido, para quem tivesse beijado o bezerro de ouro e feito idolatria, essa pessoa explodiria. Tiveram vários eventos bem pesados nesse momento, mas aqui está falando, a Parashá começa falando depois. Então essa contagem, é proibido contar o povo de Israel diretamente, porque isso traz maldição, isso traz um kitrug, uma acusação contra. Então o ideal é fazer uma contagem através de algo. Então pegar, por exemplo, uma kippah, né, falar quantas kippot tem aqui. Aí conta quantas kippahs tem e dessa mesma maneira vai saber quantas pessoas tem. E aqui Hashem pediu para Moshe contar eles através de Mahatzita Shekel. Eles tinham que doar uma moeda que equivalia a metade do shekel. O shekel era prata, meia moeda de prata por cada um. Então assim seria pego, seria contado e saberia-se quantos israelim, quantos judeus, fazer o levantamento, né? Quantos sobreviveram depois da praga e de tudo que aconteceu no evento do bezerro de ouro. E o segundo motivo foi por amor. Hashem, quando uma pessoa gosta de alguma coisa, a pessoa tem o dinheiro, ela tem uma quantidade de moedas, de prata, de ouro ou joias, ela sempre vai gostar de pegar aqueles itens e avaliar eles e contar quanto eles têm. Então essa manipulação, contagem, pesagem, tudo isso faz parte da demonstração do amor que Hashem teve pelos judeus, assim também como alguém que gosta muito de algo manipula ele. Então esse meio shekel ele era dado como contribuição para o tabernáculo. E é interessante, a pergunta é feita, mas por que justo uma moeda de meio shekel Hashem decidiu sim que fossem dado para essa contagem e não outra coisa? Mas a gente vai ainda aprofundar um pouco mais essa pergunta com a explicação seguinte. Bom, tinha que ter pelo menos 20 anos de idade a pessoa para poder dar o seu meio shekel, que a contagem era para pessoas acima de 20 anos. O rico não podia dar mais, nem o pobre dar menos. E esse meio shekel era uma oferenda para Hashem, para que fosse expiado as almas daqueles que cometeram qualquer tipo de pecado, sim, que fizeram parte daquele problema ali. E todo mundo acabou levando um nível de culpa só de ter acontecido aquele evento. Então, essa prata que foi doada, ela foi derretida e com ela mesma foi feito as bases para os pilares da tenda da reunião, do Ohel Moed, onde acontecia o encontro, sim, as reuniões de Moshe, era onde Hashem se revelava para Moshe, para Aaron, onde Moshe ensinava a Torá. Dentro dessa tenda, ele recebia, ele aprendia de Hashem, depois ele ensinava para Aaron, depois vinham os filhos de Aaron, ele ensinava, depois vinham os Ekenim, e aí depois mudava, depois Aaron ensinava para os filhos, depois ensinava para os Ekenim, e no final eles iam ensinar para o povo de Israel. Então, dentro da tenda da reunião, era um local como se fosse um Beit HaMidrash, como se fosse uma casa de estudos, um local sagrado onde Hashem se comunicava com Moshe. E dessa maneira, essas bases de prata seriam uma lembrança para o povo de Israel que se lembrasse que a alma deles foi expiada e daquele problema que aconteceu que nunca mais voltasse a acontecer. Interessante que no versículo 15 tem uma explicação de Rashi. A pergunta é, o que significa o meio shekel que é dado para expiar por suas almas? Rashi explica que esse dinheiro doado também foi usado como fundo para comprar sacrifícios, para que sacrifícios fossem feitos
no tabernáculo. Esses sacrifícios eles foram usados como expiação para o povo, como o versículo diz, expiar por suas almas. Venatenu ish kofer nafsho la Hashem. E as pessoas deram a expiação por suas almas para Hashem. E a pergunta que fica é por que justo animais foram comprados com esse dinheiro para que fossem feitos korbanot, sacrifícios. Não existe a mitzvah Tsar Balei Chaim, na qual significa que é proibido causar sofrimento no animal. Então, para que fazer um animal, se bem que não vai causar sofrimento, sim, porque o abate é feito sem o sofrimento do animal, porém, né, acaba que para cada vaca tem coisa de 25 litros de sangue, e para cada abate ali tem um monte de sangue, tudo bem, tem que colocar o sangue em cada lugar, tem que fazer o ritual conforme explicado, mas ainda fica a pergunta aberta, por que justo vaca, bode, né, todos esses animais eles eram sacrificados, e o que isso tem a ver com a expiação do povo? Qual que é a ligação da vaca, né, do sacrifício animal, com a expiação do pecado? Poderia ser uma aula de Torá, uma palestra do próprio Moshe. Vem Moshe dar uma palestra de 5 horas de Torá, leis, ou então toda a comunidade fazer jejum, ou então fazer jejum de fala, que só pode falar versículos de Torá, proibido falar qualquer outra coisa que não seja versículos da Torá. Então, dessa forma, tinham outros métodos do que comprar vacas e comprar bois e comprar animais kasher e fazer sacrifícios. E a resposta é que quando a pessoa vai fazer esse tipo de sacrifício e doar para o Kohen executar, então vai ser especificado para ela que tal parte, tal órgão do animal vai ser retirado, e esse órgão vai ser queimado assim, junto com a gordura, sem a gordura. Começa a especificar essa parte interna, que não é prazeroso de ler. Não é algo que dê pra gente... Né? Não é prazeroso. Então, justo, e arrancava a cabeça do bicho, colocava a cabeça num lugar e os órgãos no outro lugar, e assim queimava num lugar desse jeito, assim queimava de um jeito diferente. E está escrito que tudo isso, no final das contas, era um Reach Nichor la Hashem, que era um cheiro agradável para Hashem. Como pode ser? Então quer dizer que Hashem sente o cheiro do churrasco e acha gostoso, igual a gente sente o cheiro do churrasquinho, está andando na rua, vem a fumaça da casa do vizinho, sente o cheirinho do churrasco e fala: ai, como eu queria fazer um churrasquinho, que cheiro gostoso. Será que é isso que quer dizer? Que esse era o prazer que Hashem tinha? Esse era o Ureach Nihor le Hashem? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre a função do sacrifício. A função do sacrifício era com que a pessoa que cometeu o pecado, ela olhasse para aquele procedimento com o animal e ela fizesse a intenção de que fosse ela mesma. A pessoa fazia o vidui, Hatati, Aviti, Pashati, Anachnu, Vavotenu, Vanshe, Veitenu, Achamnu, Bagadnu, Gazalnu, Devarnu, Fev Lashon Hara, Kizavnu, Kasnu, Latz, Marad, Marinu, Devarech, Niatsu, Niafnu, Sarar, Navinu, Pashanu, Pagamnu, Sarar, AVM, Kishinu Oref, Shahatnu, Tiavnu, Vetiatanu, Sarar Mitzvotecha, Mishpotecha, Atovim, Veloshavalanu, Vetat, Tzadik, Kolokoloba, Alen, Vanachnu, Rishanu. Então, a gente faz o vidui, a gente faz a confissão de todos os tipos de pecado que a gente cometeu, ou mesmo a gente não cometeu, ou às vezes cometeu sem perceber, ainda assim a gente se confessa. Pode ser que a gente cometeu, sim, anos atrás, que a gente até esqueceu, a gente não prestou atenção. Então, assim era feito o vidui, assim era feito essa expiação, e quando a pessoa via aquela carnificina, todo aquele ritual não tão prazeroso assim de se ver, aquilo causava um estremecimento da alma tão grande que o judeu fechava no seu coração de nunca mais repetir aquele erro que ele cometeu. Então, isso era o Reach Nichor le Hashem. Esse era o cheiro agradável para Hashem,
que a pessoa estava sentindo arrependimento verdadeiro de ter cometido aquela transgressão. E dali para frente ela tomou para si estudar a lei, entender como se age, entender como se faz e nunca mais retornar naquele pecado. Que às vezes a pessoa ela descumpre a lei por ignorância. Em um momento ela sentou numa aula de Torá, escutou sobre alguma lei, que quando ela parou para pensar e refletiu, ela viu que ela cometia essa lei, ela infringia essa lei, ela cometia esse pecado. Aí ela se arrepende, e ela doa tzedakah, e ela fala com as palavras dela, se desculpa com Hashem, e ela recebe sobre ela não repetir o problema, e esse é um Nichor Hashem. É isso que vai fazer a conexão da pessoa com Hashem ser purificada, porque a transgressão vem trazer clipot, vem trazer impureza espiritual, uma casca espiritual dura, que não dá para sentir a presença divina, e isso impede a conexão da pessoa com Hashem. Isso é o que faz a pessoa, quando ela lê um salmo, quando ela estuda a Torá, ela não ter prazer, porque é como alguém que está vestindo 5 casacos e alguém vem e toca nela, ela não vai sentir. Ou mesmo joga um pouco de água nela, ela não vai sentir. Ela tem 5 casacos grossos e permeáveis, os 5. Não vai passar água, a pessoa não vai sentir. Mesmo que aquilo sim seja algo maravilhoso, só que a alma não consegue sentir. A partir do momento que a pessoa estuda as leis, ela vai entendendo o que ela fez de errado, ela se arrepende, ela tem a humildade de falar: errei, vou melhorar, vou me consertar, vou me tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu quero dar orgulho para quem me criou. Eu quero dar orgulho para quem me criou. Esse é o objetivo. Eu amo meu pai e eu quero que meu pai me ame. Eu quero que meu pai tenha orgulho de ter me criado. Então, esse é o sentimento e toda vez que a pessoa ela faz essa expiação da alma, isso é uma expiação. A pessoa sentir que errou. Então, depois que ela sentiu que errou, que ela fez essa expiação da alma, ela teve esse sentimento, isso limpou o canal de conexão com Hashem. Isso é o objetivo do mundo, por isso Hashem fica tão feliz, porque esse é o objetivo do mundo. Hashem criou o mundo pelo seu atributo de bondade para que consiga dar o bem para o ser humano. E qual que é o bem para o ser humano que Hashem pode dar? Qual que é o bem no qual Hashem criou o mundo para o ser humano poder receber? Esse bem é a conexão com Hashem. É a gente ter o certo e o errado, a gente ter essa influência do errado falando na nossa cabeça para a gente. Senta na frente da TV e perde todo o seu tempo. Abre o celular, bota um vídeo aleatório e perde todo o seu tempo. Passeia na rua, vê algo interessante, desperdiça o seu tempo. Você fala: não, eu vou aproveitar eu vou abrir um livro, eu vou abrir um vídeo de Torá, eu vou abrir um shiur de um Rav sobre as leis que me concernem. Sendo judeu 613, sendo não judeu sendo Benor, as 7. E as 7 também são para os judeus. E os judeus também estudam as 7 leis, que elas são muito importantes, e suas ramificações. Porque a gente pode argumentar: Hashem pode tudo, é ilimitado. Então, por que ele não criou o ser humano já dentro do Olam Abá, dentro do mundo vindouro? Por que ele colocou a gente no Olam Sheker? Esse Olam, esse mundo é o mundo da mentira. Significa que aqui a pessoa faz o que ela quer e ela não vai ser punida. Ela vai ter mesmo recompensa por coisas erradas que ela faz. E isso vai dar um mérito para ela de depois poder se conectar com a verdade, se conectar com Hashem. Por isso Hashem fez esse método. Porque é o seguinte, a gente pode imaginar muitas realidades. Olha, se Hashem ele é ilimitado, por que não fez a gente voar? Não precisar andar de carro, poder pegar e sair voando? Por que Hashem criou sujeira no mundo para que a gente fique limpando ela? Por que Hashem fez com que a árvore desse o fruto com dificuldade? Você vê, árvores que não têm fruto, elas sozinhas crescem. E as árvores que dão fruto, é difícil, facilmente elas morrem, elas só dão fruto em cada período. Porque Hashem quer que a gente trabalhe, Hashem quer que a gente se dedique. Por que para estudar a Torá a pessoa tem que voltar uma vez, 2, 3, 4, 5? A Guimarães diz para a gente voltar 40 vezes.
Teve um aluno que perguntou para o Rav dele, por que eu não estou conseguindo lembrar o que eu estudo? Ele falou, quantas vezes você fez Hazará? Quantas vezes você fez revisão no seu estudo? Ele falou, fiz 5 vezes e mesmo assim não consigo lembrar. Ele falou, olha, eu fiz 40 e ainda assim eu rezo para Hashem todos os dias para que eu consiga lembrar. 40 é o mínimo que a pessoa tem que fazer revisão para conseguir lembrar. Em resumo, Hashem poderia ter criado o mundo de várias maneiras diferentes. Dentre essas maneiras seria colocar a gente direto no lugar da recompensa. Só que o que aconteceria? A Guimará também ensina pra gente que a alma se sente como comendo pão da vergonha, como alguém que está recebendo um presente sem merecer. Ela está recebendo alimento de uma outra pessoa sem trabalhar. Ela se sente um mendigo, ela se sente um coitado. A alma não consegue, ela não consegue ficar nesse estágio, ela não consegue aguentar esse nível, porque é algo mentiroso. Ela não se construiu de verdade, essa conexão não foi criada de maneira verdadeira. Como criar a conexão de maneira verdadeira? Exatamente como Hashem criou o mundo como a gente conhece hoje. Olam HaSheker, onde aqui tudo é trocado. Onde aqui quem deveria estar no alto está embaixo, quem deveria estar embaixo está no alto. E foi desse jeito que Hashem criou o mundo, com motivo. Mesmo que esteja tudo e todos contra a gente, você deve nadar contra a correnteza, assim como um peixe nada contra a correnteza. Assim como Abraham foi nomeado, foi intitulado como Ish Ivri. O que é Ivri? Da palavra Ivri veio o hebreu, que ele foi o hebreu e os filhos dele foram os hebreus. O que é hebreu? Vem da palavra hebraica Ivri. Ivri quer dizer me'ever. Ever quer dizer do outro lado. Me'ever lá na Ara. Na Ara é rio. Então é como se tivesse um rio. Abraham está desse lado e o mundo inteiro está do outro lado. Me'ever lá na Ara. Ele está do outro lado do rio. Abraham de um lado sozinho e o mundo inteiro fazendo erros, do outro, sendo idólatra do outro lado. E a partir de Abraham que saíram os hebreus, que ele foi o primeiro hebreu. E os hebreus vieram de lá. E hoje em dia a gente fala a palavra hebraica, que é da palavra hebreu, que é da palavra ivri, por conta de Abraham ter sido o único da geração dele, onde ele revolucionou e onde ele fez kiruv, que ele começou a ensinar para os outros Torá. Ele começou a ensinar o conceito de Hashem, único, um Deus único que criou o mundo, e não se prostrar para estrelas e para nenhum intermediário, nem ser humano, nem ser de pau, pedra, em absoluto, só para Hashem, quem criou tudo e todos. Então, dessa maneira, a gente consegue ter um entendimento mais profundo do sacrifício, que a gente pegar e dar o dinheiro para o sacrifício, isso na época do Beit HaMikdash. Hoje em dia o sacrifício ele equivale a pessoa estudar a lei, assistir uma aula, entender qual que é a lei, o que ela está obrigada a fazer. É sabido na Torá que humilhar uma pessoa em público é como se ela tiver... É melhor que a pessoa se jogue numa fogueira do que ela humilhe outra pessoa em público. É preferível que ela se jogue no fogo do que ela humilhe outra pessoa em público. E vamos dizer que a pessoa não sabia, ela aprendeu, né, na família dela, ou então com o chefe dela, que humilhar em público é algo comum, e assim ela passou a fazer com outras pessoas, ela não sabia que era proibido. E aí ela caiu numa aula de Torá, onde ela escutou bastante sobre o tema, e ela se arrependeu sobre aquilo, falou, essa não é a conduta que Deus espera de mim, eu não vou fazer isso de novo, recebe sobre si também estudar leis sobre esse assunto, para que ela entenda bem como retificar e não voltar nesse erro, e ela ainda doa um dinheiro para estudo de Torá, para quem divulga estudo de Torá, para quem ensina a Torá. Isso também é muito importante para fazer parte do Zikui Arabim, sustentar pessoas que estudam Torá, sustentar projetos que ensinam Torá em público. Isso é muito importante, não precisa ser uma quantia grande, pode ser a quantia que você tiver, R$5, R$10, 50, 100, 1000, independente. É chato ficar falando de dinheiro, de doação, de sustentar projetos de Torá. Só que o Humash fala pra gente que o Ohel Moed foi montado, a tenda da reunião, que era a casa de estudos, onde Deus comunicava com Moshe,
ele foi construído com as bases de prata da moeda que foi doada. Então, infelizmente, muitas religiões queimaram o conceito de doar, de dízimo e coisa e tal. Infelizmente, foi queimado muito esse conceito, mas ele existe, ele é do seu local verdadeiro, e não é porque tiveram religiões que fizeram esse conceito, sujaram esse conceito, que esse conceito não existe da sua maneira pura. Então a gente aprende aqui nessa paraxá, uma maneira muito bonita, também consegue entender melhor que o animal ele não sofre em absoluto no abate kasher, porque a lâmina ela tem que ser extremamente afiada. Para quem quiser saber mais, clica no canal Sabedoria da Torá, vai nas playlists e dentre elas vai ter entrevista com o abatedor kasher. Você clica lá, são 3 partes, onde a gente pega mesmo as facas do próprio shohet, do próprio que faz o abate kasher, e ele mostrou pra gente como ela deve ser amolada, e é uma faca que realmente ela deve ser amolada em pedras diferentes, e é passada a unha na faca para perceber se trepida, se tem qualquer dentinho, qualquer quebradinho na faca, e se tiver um trepidamento, a faca não é kasher para abate. Tem que continuar amolando, até que a faca fique boa para abate, e aí possa fazer o corte. E o fio da faca é tão afiado que a pessoa se corta e não sente. Então assim também a vaca é feito, assim o abate, pelo pescoço, e as 2 veias principais passam na frente dos animais kasher. Dos animais não kasher, uma passa na frente e outra atrás. Qual que é a vantagem de passarem as 2 na frente? Porque assim que passa a faca, o sangue despressuriza do cérebro. Então não tem mais como o cérebro da vaca sentir dor, não tem mais como chegar a dor no cérebro. Então é indolor o abate kasher, e de um animal não kasher, o sangue continuaria rolando por detrás. Por mais que por um lado saísse, não teria despressurização completa. Pelo outro lado, continuaria o sangue alimentando o cérebro, fazendo com que o animal sim sofresse. Mas lembrando que isso daqui é só um detalhe, é só uma pérola. Porque hoje em dia a gente descobriu toda a anatomia dos animais e a gente entendeu de forma, vamos dizer assim, de forma não oficial, que tem essa vantagem do abate kasher, que o animal realmente não sofre. Hoje em dia foi descoberto. Só que a Torá foi dada quase 3.000 anos atrás, mais de 2.500 anos atrás. Então a gente sabe que a Torá, e não é por isso que vai provar que a mitzvah está certa ou errada, é ao contrário. A Torá e a sabedoria divina que prova para a ciência qual que é o direcionamento correto. Então, com isso, a gente consegue já ter uma dimensão melhor do sofrimento do animal e dos sacrifícios e abate dos animais. E também tem um outro tipo de corban que eu também queria falar, acabou que eu esqueci, eu vou usar essa oportunidade. Tem outro tipo de sacrifício que é o sacrifício todá, que é o sacrifício de agradecimento, que todo o procedimento ritual de fazer o abate, ele já não engloba tirar parte do animal e botar a cabeça aqui, fazer ali, fica tudo mais oculto, e ele é feito de uma maneira bem mais parecida com o churrasco. Então aquele cheiro gostoso do churrasco também é bom para agradecimento, e os Kohanim comem dessa carne. Sim, esses que fazem o trabalho de Hashem, você alimenta eles, então você dá dinheiro para alimentar aqueles que fazem o trabalho divino. A gente aprende com o templo e com o tabernáculo, o templo móvel, o Mishkan, de que assim também era feito lá. Então, suportar quem vive para estudar a Torá, quem vive para fazer as rezas, isso tem uma força de expiação muito grande, como a gente acabou de aprender. Então fica pra gente como dica de expiação de pecado, lembrando que não é só doar o dinheiro e continuar fazendo tudo errado. Se arrepender do que fez, se confessar para Hashem, dali para frente se comprometer a não repetir, e tendo um dinheiro, doar ele para projeto de Torá, para que sempre seja expiado qualquer tipo de pecado, e que dessa maneira também a pessoa consiga ter o mérito de cada um e um que assiste, aprende, aquele que doou, que sustentou, que suportou o projeto,
ganha o mérito de como todos aqueles que estudaram. Se ele ajudou a fazer um vídeo que tiveram 1000 visualizações, é como se aquela pessoa tivesse o mérito de ter assistido 1000 vezes aquele vídeo. Então é algo que vale muito a pena a gente sempre, quando vê projetos bons e grandes e verdadeiros de Torá, a gente sempre colocar ali um valor mensal para aquele projeto, para que possamos ter esse mérito e fazer conforme Hashem nos ensinou, sustentando o estudo de Torá, o ensinamento da Torá, e fazendo ela se espalhar cada vez mais pelo mundo, e a luz da Torá possa trazer para a gente bênçãos infinitas.